Amém. Graças a Deus. Nós cumprimentamos e saudamos todos os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, todos os nossos ouvintes, em nome bendito de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que estamos felizes, porque mais uma vez Ele nos concede esse grande privilégio, essa grande honra de podermos estar aqui unidos convosco através desse meio de comunicação, o Facebook. Que Deus possa confortar os vossos corações. Eu creio que Deus está unindo a noiva do Senhor Jesus Cristo, Deus está revelando sua palavra, Deus está agregando os seus verdadeiros filhos em posicionamento através da sua palavra. Então eu creio que nesta noite falarei com muitos filhos de Deus, né? A palavra do Senhor para cada irmão, cada irmã que tem sido comprada pelo sangue de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tá bom, meus irmãos? Para mim é uma honra, um privilégio poder parar mais uma vez, estarmos aqui para juntos cultuarmos a nosso Deus, crendo que Ele tem bênçãos eficazes, bênçãos tremendas para nós. Se é cura, Ele tem cura. Se é libertação, Ele tem libertação. Revelação, Ele tem revelação. Discernimento, Ele tem bastante discernimento para nos dar, né? O seu Espírito, a porção dobrada, a medida, mediante a fé de cada um, Ele tem para cada um de nós. Portanto, que Deus possa continuar ampliando em vossos corações o desejo fervente de servi-lo, de parar para ouvir a sua voz nesses dias, de realmente entregar suas vidas completamente a Jesus Cristo, sem reserva, né? Sem nenhum canto ali vago em tua casa espiritual, mas que ela seja totalmente preenchida por Deus. E Deus está preocupado, num bom sentido, de que a noiva, os ouvintes, possam estar acatando a sua voz e preparando a sua casa, limpando, varrendo e enchendo-se do grande Espírito Santo, ou seja, o seu grande poder, para muito em breve nos arrebatar desta terra tão pecaminosa, tão vil, né? Tão terrível a qual estamos atravessando, né? Quantas coisas nós sabemos que ainda virão sobre a terra, mas por outro lado sabemos que o poder de Deus também vem num grau bem elevado, bem forte para a noiva do Senhor Jesus Cristo, os quais estão agora nas pontas dos pés, caminhando, crendo em todas as promessas de Deus, resignado, paciente, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que essas palavras já vai aí abençoando os vossos corações, porque hoje nós vamos meditar num assunto bastante tremendo, e talvez eu não termine hoje, talvez ficará para quarta-feira ou domingo que vem, se Deus assim nos permitir, é claro, né? Nós vamos falar um pouquinho hoje, o tema que eu tirei é o Deus desta era maligna. Vocês vão aprender algo aqui sobre isso. O Deus dessa era maligna. E para esse tema eu tenho tirado da Bíblia uma escritura para hoje, que se encontra 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 a 6. Na carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, verso de 1 a 6. Enquanto isso, nós vamos ouvindo aqui um hino maravilhoso, né, com o nosso irmão Cícero Pedro. Quem é trigo é sempre trigo. Não adianta a pessoa ser joio querer ser um trigo, ou vice-versa. Quem é trigo, quem é joio. O importante para nós é descobrir quem nós somos e agregar isso ao reino de Deus, né? Se nós somos trigo, nós vamos realmente ser agregados nesse ramalhete aí do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Mas eu creio que eu vou falar para trigos nessa noite, né? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o louvor enquanto você abra então a tua Bíblia para junto nós lermos a Escritura. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Verdade. Deus preparou a terra, plantando a semente do trigo, e o joio foi semeado pelo astuto inimigo. Mas quando o trigo nasceu, o joio nasceu também. São os dois bem parecidos,
E a Glória a Deus. lavoura está crescendo e cada vez mais bonita, mas o joio está no meio e você não acredita. Se você arrancar o joio, pode ocorrer o perigo. Por engano arrancar um formoso pé de trigo. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quando o sol está muito quente, o trigo fica curvado e o joio ali no meio está também desanimado. Mas quando Deus manda chuva, cai sobre as duas espécies. O trigo se regozija, o joio também agradece. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Da colheita eles serão separados, palha, trigo e o joio, cada um vai pro seu lado, terão eles seus destinos pelo Senhor decidido. Palha e joio são queimados, mas o trigo é recolhido. Glória a Deus, trigo aleluia. É sempre trigo, quem Amém. É joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Toda semente eleita que o Senhor predestinou, ela já está segura na mão deste lavrador. Ela vai para o celeiro pela predestinação. Deus não deixará perder a semente de Abraão. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio, joio será. Nem a palha, nem o joio, como o trigo não herdará. Amém. Graças a Deus. Quem é trigo é sempre trigo, quem é joio não tem jeito, né? Vai continuar sendo joio mesmo. Mas graças a Deus, aquele que é trigo vai regozijar com a palavra, não somente isso, mas vai viver a palavra, vai crer em toda a palavra, independente se entende ou não. Nós somos ensinados a crer na palavra, né? As demais coisas, revelações, manifestações, fica a cabo do Espírito Santo à medida da fé e o que Deus quer despertar em nós. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá para a Escritura então. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 1 até o de número 6, diz assim: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O ministério não é alcançado por si, ninguém alcança porque ele quer, mas por causa da misericórdia de Deus, pelo dom divino de Deus, através de nascimento, Deus já preparou isso para um ofício. Amém? Antes, respeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Amém?
Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Agora veja, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Verso 6 agora. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, a quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Vamos ficar aqui com apenas esse verso, né? O de número 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe sua palavra nos nossos corações, revelando-as, colocando nós na posição que nós devemos chegar através dela. Que nós realmente devemos adequar a palavra, não nós querer que ela se adeque a nós, mas nós nos adequar à palavra. Portanto, meu Deus, que cada irmão, cada ouvinte, seja abençoado por Ti. Nós pedimos por graça e misericórdia. Mais uma vez nesta noite, nós muito obrigado por me permitir viver, alimentar, tomar a água do dia. Ó Deus, respirar, estamos aqui porque a Tua graça nos sustentou. Quantos nesta noite estão no hospital, Pai bendito, na angústia da morte, da dor, e nós estamos aqui ouvindo, falando de Ti, pela Tua graça, Teu amor, porque o Senhor sustentou. Isso é louvável para nós. Muito obrigado. Perdoa assim todas nossas fraquezas, Senhor, e aceita-nos agora para instrumento da Tua paz, para que possa de alguma forma ajudar o Teu povo. Ó Deus, em graça, em virtude, em poder da palavra, Senhor, como o apóstolo Paulo afirma. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Vivifica essas palavras nos nossos corações, hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, então vamos tomar esse tema aqui. O Deus desta era maligna. Nós sabemos que em todos os tempos, Satanás nunca foi mencionado em nenhuma outra era como Deus, a não ser nessa era que estamos vivendo. Que coisa! Ele não foi mencionado na era de Noé, ele não foi mencionado na era de Moisés, ele não foi mencionado como Deus na era de Elias, no tempo de Elias, ele não foi mencionado como Deus em outras ocasiões, outros tempos. Mas sabemos que nessa era que estamos vendo, ele foi movimentado como Deus, né? Então ele está como Deus. Agora, para quem não sabe, a palavra Deus significa objeto de adoração. E Satanás, nós sabemos que ele quer ser adorado. Então, o Deus desta era maligna, veja, adorado por milhares e bilhões de pessoas. E as pessoas e eles não sabem disso. Aqui na mensagem, parágrafo 74, a mensagem é o Éden de Satanás, né? Ele creio que ele diz isso. O Deus desta era, veja bem, ele foi adorado desde lá do céu. Quando a segunda, a terceira parte ali, eles começaram a dar ênfase para Lúcifer. E ele, como tinha a ambição de querer ser maior que o seu Criador, e ele foi lançado para cá, e uma terça parte dos anjos vieram, né, com ele para a terra. E nós vimos a desgraça que a terra está atravessando. Isso aqui não é praticamente, não é um curso de ensinamento, mas eu estou fazendo um esboço para você entender. Nós vamos chegar agora o que Satanás está trabalhando na terra hoje. Tá bom? Então não adianta ficarmos aqui pelos meios, né, roendo pelas beiradas, nós temos que chegar no alvo. Nós temos que ser taxativo e falar o que é necessário, e falar que possa nos ajudar. Porque uma história, você tem que pegar o começo, o meio e o fim. Se você pegar lá do meio, você não vai entender muitas coisas por causa do início. Se você pegar só o final lá, você não vai entender só o final, mas por que eles viveram felizes para sempre? Mas tem as angústias que passaram, os testes, as provas, né? Dependendo de uma história que você estiver lendo. Então, na palavra de Deus é assim, nós temos que saber a origem de Satanás. Nós temos que saber, inclusive, também a nossa origem, de onde nós viemos, quem somos nós, e de onde Satanás veio, quem é Satanás. Então, veja, irmãos,
Que coisa maravilhosa. Então ele veio para a terra e ele veio começou enganando ali por causa da sua ambição. Ele está na terra hoje com o mesmo intento que ele estava lá. Veja, Isaías 14, 12. Eu quero já ler aqui para os irmãos, né? Isaías 14, 12, para não ficar só nas minhas palavras. Nós encontramos que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Agora, nós encontramos, irmãos, que Satanás, Lúcifer, era um querubim ungido. Ele era, depois de Deus, era ele. Ele achou que ele poderia ser maior do que o seu Criador, porque foi Deus que criou o diabo. Porque lá no princípio nós sabemos que Deus nem mesmo era Deus. Porque a palavra Deus é objeto de adoração e alguém tinha que adorar alguma coisa. E Deus criou Satanás. Por causa da levinha, a perversão, Deus já sabia de tudo. E o homem, então, por causa do pecado, passou a clamar, a buscar a Deus. E pôde adorar a Deus. Então veja o que aconteceu. Mas ele, ambicioso, querendo ser maior que seu Criador, então se rebelou. E tu dizias no teu coração: eu subirei acima dos céus, né? E acima das estrelas e tudo mais, exaltarei o meu trono. Ele queria passar acima de todas as legiões, as hostes celestiais de Deus. Queria exaltar a si mesmo e colocar um trono maior do que o seu Criador. Mas veja o que aconteceu, né? Mas logo nós entendemos: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo, e os que te virem te contemplarão e considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra? E que fazia tremer os reinos? E que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir solto para as suas casas. Tudo ungido por esse Espírito. E o diabo foi lançado para cá, Lúcifer foi lançado para cá, chegou lá no Éden. Veja bem que uma vez ele vagueava já, ele caminhava no Éden. Vocês sabiam que Lúcifer, ele poderia aparecer e andar em qualquer lugar aqui? Ezequiel 28, 12, que entre pedras afogueava e andava no jardim de Deus, no Éden. Porque ele poderia vir e voltar a hora que ele quisesse. Mas quando ele foi lançado de lá, já ficou lá no Éden, desceu lá embaixo, aqui na terra, né? Então aconteceu, ele fez seu intento. A primeira coisa que ele quis fazer não foi propriamente atacar o Filho de Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Saia do sistema denominacional, saia do espírito religioso e achar que é só na carnalidade, só na parte da carne. Mas a primeira coisa que Satanás quis fazer não foi somente direto atacar Adão e Eva, mas primeiro atacou a palavra, perverteu a palavra. Quando Deus deu uma ordem e disse para os seus filhos: do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, você não toca. Porque que num dia que vocês tocarem, vocês vão morrer. Aí Satanás falou: não é bem assim. Né? Deus sabe que no dia que comer terão seus olhos abertos e tudo mais. Aí ele primeiro foi contra a palavra, torcendo a palavra. E torcendo a palavra foi fácil para derrubar Adão e Eva. Amém? Ele tinha que tentar perverter a palavra do seu Criador. Não toque, não mexa, não faça. E ele achou que poderia fazer aquilo, né? Então primeiro ele feriu a palavra. Isso começou lá no Éden. Como o Éden aqui, e o diabo começou a trabalhar assim. Aí as pessoas tomam o diabo só no lado natural e esquecem de ver a atuação de Satanás dentro do lado espiritual, que são adoradores também. Como nós acabamos de ouvir o hino, né? O trigo regozija também, vem a chuva, vem tudo mais, mas nós temos que ser taxativos. Não está escrito na testa de ninguém. Nós não podemos julgar e ninguém foi enviado para julgar ninguém. Mas Deus sabe onde está o verdadeiro trigo. Aleluia. Por certo, estou falando com muitos deles hoje. Então, dê crédito ao que você está ouvindo nesta hora, né? Então, veja o que aconteceu, irmãos. Satanás veio e pervertiu. Dali vem todo o pecado, a queda, por causa da perversão de Satanás. Porque ele sempre quis esse intento de querer ser adorador, né? Mas o que é interessante para nós é que nós temos que descobrir uma coisa. Analisa comigo, irmãos. Presta atenção. Saber que o diabo está roubando, está entrando em alguém está roubando, está matando, por si não é uma coisa. Mas descobrir Satanás dentro do sistema religioso é totalmente diferente. É aí que a igreja precisa acordar. Porque a ciência evoluiu, o Satanás evoluiu também através da igreja. O profeta diz, nós vamos ler isso até tempo.
que Satanás também, a ciência de Satanás, e a igreja evoluiu com a ciência. Esse é o evangelho de Satanás. Então tudo está bom, tudo está assim, oh glória a Deus, maravilha, quando nós realmente perdemos Deus de vista. É por isso que muitos chegarão naquele dia e dirão, Senhor, é o teu nome expulsamos demônios. Nós falamos, fizemos sinais, maravilha e prodígio. Ele falou, afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vocês são praticantes de iniquidade. Mas como, Senhor? Em teu nome expulsamos, o Senhor não lembra? Em outras palavras, o Senhor não viu que nós fomos reconhecidos no ministério e tudo mais? Mas vamos para a parte espiritual, a profundidade de Deus. Você tem que descobrir essas coisas. Senão não vão ficar velho na denominação, não vamos entender nada sobre isso aí e fazer denominação nosso pai e nossa mãe. Porque nós viemos lá, nascemos lá, os nossos avós, bisavós, tataravós é de lá e nós estamos com o umbigo preso lá. E temos que ficar lá porque não ensinaram nós isso. Mas quando a revelação vem e mostra quem é você, você não fica mais nesse lugar preso. Você vai onde está a palavra de Deus. Né? Ao ouvir a palavra de Deus, tem algo no seu coração que faz um contato com ela. Não é porque a igreja é diferente, mas a palavra de Deus é que faz a diferença. É isso que nós precisamos aprender nesta hora. Agora, uma coisa para vocês, meus irmãos. Analise uma coisa comigo. Satanás está com uma obra terrível na terra e está alcançando muitas pessoas. A grande competição entre Deus e a igreja agora. Deus na sua igreja e Satanás nos seus. Mas nós carregamos uma confiança porque sabemos que a Bíblia diz que o diabo e os seus anjos serão lançados lá no fogo. Nós não temos que ficar paparicando Satanás, não. Nós não temos que ficar brincando com esses demonizinhos, não. Se você deixar, ele vai vencer você. Então, quando Deus te revele a palavra, dê o passo de decisão. Aceite a palavra. Não se preocupe com o que possa suceder depois disso. Mas fique do lado da palavra. Nessa mensagem aqui, um Éden satânico, o profeta de Deus diz assim, porém, agora a astúcia do diabo, agora faz que as pessoas creem que elas são cristãs. Quando não são. Aí está a coisa. O espírito religioso entra lá, faz a pessoa até vestir bem, não corte seu cabelo, mas eles não conseguem crer na palavra de Deus. Quando Deus se movimenta manifestando quem ele é, como o mesmo ontem ou eternamente, ele vira as costas e depois afirma crer em Deus. Agora, se é o Espírito de Deus, acreditará e viverá a palavra do dia, a mensagem da hora. O assim diz o Senhor. Mesmo que você não entenda, mas se você tem parte de Deus em você, se você julga ser um que crê na palavra do Senhor, se os mandamentos estão na palavra do Senhor, você deveria crer nela, porque está na palavra. Então Satanás ele engana as pessoas, acha que as pessoas acham que elas são cristãs quando não são, né? É um dia mais, veja, mais astuto do que seria quando tivesse que selar sua vida com o teu testemunho. O diabo tem posto cada trama hábil. E eles têm justificativo para tudo, eles acham direito para tudo, acham saída para tudo, mas chegará um dia que no filtro de Deus não passará essas coisas. Isso que eu alegro meu coração, porque não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta, deixa a cabo do Espírito Santo que ele vai trabalhar na vida do eleito. Aleluias. Ele vai revelando a palavra no coraçãozinho dele, como aquela mulher rainha de Sabá. Veja, quando Deus revelou no coração dela que Israel tinha um homem de Deus lá, não tinha sacerdote, não tinha chacal de deserto para assaltar ela, não tinha nada que punha medo nela, amém? Não é porteiro de dominação, não é cargo, não é posições, nada disso não. Quando a pessoa é revelada por Deus, Deus controla todas as coisas ao nível de que ela possa entender o chamado de Deus. É por isso que Paulo diz assim, agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo é as marcas de Jesus Cristo. É a revelação da palavra, é o sacrifício vivo. O que ele fez por mim na cruz do Calvário não é as marcas de denominação, não é as marcas de uma igreja, a marca de um cargo, de um dom, de uma posição. Porque canta, porque prega, não. É as marcas de Cristo, o vitupério de Jesus Cristo. Hebreus 13:13, saiamos, pois, a ele. Saiamos dos arraiais nacionais, dos movimentos. Saiamos, pois, levando o seu vitupério, a sua vergonha, que ninguém quer levar a vergonha do Evangelho. Ah, você é crente? Ah, não, eu sei lá.
Eu estou examinando aí, não diga eu sou um cristão, nasci de novo. Eu sou uma cristã nascida de novo. Ah, eu deixei o mundo, deixei o pecado, a jogatina, o cigarro, né? Deixei a prostituição, deixei todas as coisas erradas aí. E eu sou um cristão em Cristo Jesus. Aleluias. Não adianta esconder de Deus ninguém se esconde. Amém? E não adianta resistir. Mas o diabo tem posto cada trama hábil, tentando, veja o que acontece, tanto quanto pode. Ele é um enganador. E em Mateus 24, Jesus nos disse como seria esse dia em que estamos vivendo. Jesus já previa isso. Aleluias. A hora negra tem chegado. O momento é agora de decisão. O momento diz, ou você aceita a vida, ou você aceita a morte. Deus não aceita meio termo, porque o morno vai ser vomitado da boca de Deus. Você quer que cause nada no seu estômago, você bebe água morna, você vomita. Oxalá foras frio ou quente, porque o morno, ou você seja quente logo ou frio. Deus não adianta eu ficar tapando sol com peneira, porque as coisas de Deus, eu não vou evitar nada do que Deus falou que vai cair na palavra, na terra, ou através de suas promessas, eu não vou evitar isso. Porque eu, como um pregador, evitaria isso? De maneira alguma. Nós estamos aqui, como Paulo diz, como cooperadores, para falar ao povo a realidade das coisas. Então, em Mateus 24, nos disse como esse dia que estamos vivendo, o dia mais enganoso que alguma vez existira, tão próximo que enganaria os escolhidos se fosse possível enganá-los. Mas graças a Deus que não é possível enganar o eleito, né? Porque Deus habita no meio da sua igreja. Deus tem nos revelado a sua palavra, né? Por isso nós pegamos o evangelho que o apóstolo Paulo pregou. Nós pregamos o evangelho que os discípulos pregaram, o que Jesus deixou para nós, vindo todos os tempos de manifestação, em cada era, em cada movimento de Deus. O que nós temos que observar não é ficar criticando, não é ficar falando mal desse, ficar falando mal daquele. O que nós temos que fazer é analisar o que diz a Escritura. A Bíblia diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é como diz a igreja fulano de tal, ou fulano de Beltrano, porque ele fez os seus graus de estudo, né? Suas filosofia, os seus graus de acadêmico. Não é isso, mas através da palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras de sabedoria humana, palavrinhas que vêm com lisonja, agrada as pessoas e com tapa nas costas, e depois vai responder por cada uma das vidas que estão fazendo isso. Sabe por quê? Porque negligenciarem falar a palavra. E por que não dizer que muitos não são qualificados para isso? Mombrando uma mensagem diz que muitas igrejas deveriam ser fechadas, porque estão causando mais desgraça do que bênção. Mais desgraça, estou colocando mais 2 vezes filhos do maligno. Quando o evangelho tem que ser dito do jeito que é, do jeito que Jesus falou, do jeito que o profeta diz para nós, do jeito que nós fomos dentro da Escritura. Não devemos fugir da Escritura. Examinar a Escritura. Amém? Então, Satanás está fazendo isso, irmãos. Mas nós sabemos que Deus, agora, Ele está nos ajudando, né? O profeta continua dizendo, agora, nós sabemos que o evangelho de Satanás é um evangelho de ciência e progresso. A ciência evoluiu, muitos querem desviando por causa do Facebook, por causa do WhatsApp e por causa de tudo mais, porque não consegue se controlar, não tem estrutura, então o mundo dominou. E hoje você pode até escolher a igreja que você quer, uma igreja liberal, você vai. Uma que tolera a mulher fazer isso, o homem fazer aquilo, ter suas festas de jogo, ir para os seus bares, seus bailes, tem. Mas eu quero ver se vai passar isso no filho de Deus, né? E as pessoas hoje não querem nada com a palavra de Deus. Então eu vejo o evangelho, a ciência e progresso de Satanás. Ele pregou isso no Éden, não Deus. Satanás quem pregou o progresso da ciência. A ciência e o progresso são o evangelho de Satanás. É religioso, adora como os demais, né? Está feliz com as bênçãos e tudo mais. Mas vamos ver, irmão, onde é que está realmente a verdadeira, profunda realidade da totalidade da palavra de Deus. É isso que Deus está querendo de nós. Não é que nós sejamos sabichões dentro da mensagem, não é que nós sejamos sabichões dentro da Bíblia, e conhecendo tudo, e unindo o maior grupo que existe na cidade,
ou no estado, no país, ou no Brasil, no mundo, onde quer que seja. Deus não quer isso de nós. O que Deus quer é se realmente nossa vida estiver dentro da Escritura. Esse é o maior sacrifício que Deus pode aceitar de nós, é quando nós vivemos a palavra. Não é tanto cantar, não é pregar tanto, não é isso, aquilo. É quando nós, ainda que eu não tenha nenhum dom. Paulo diz assim, ainda que eu não desse meu corpo para ser queimado, distribuísse meus bens aos pobres, né? Ainda que eu falasse língua e tudo mais, se não tivesse o amor de Deus, que é a palavra dele, o amor de Jesus Cristo, que escreveu a Bíblia Sagrada em nós, não adiantaria nada. E não adianta nada. O que nós temos que fazer é sermos submissos, descer ao nível de Deus, na humildade de espírito, começar lá do começo e crer corretamente, como diz as Escrituras. Aleluia! Como diz as Escrituras. Então, veja, é o evangelho de Satanás. Veja onde ele nos tem colocado hoje com isto. Vem, justamente Satanás hoje tem tentado fazer isso com os chamados crentes, né? Infelizmente está assim. Então todo mundo tem suas respostas, aí todo mundo fala assim que a carne é fraca e fica só naquilo. A carne é fraca na verdade, mas não deixa ela te dominar. Porque você tem a palavra. É lógico que qualquer filho de Deus que errar tem que se acertar através da palavra. Mas não vão ficar também, colocar isso como mudo diante de nós, sempre que não tem mais jeito. Quando tem jeito sim, Jesus Cristo morreu para te salvar, para te purificar, para te colocar perfeito em unidade diante dele, mas unidade com o Espírito de Deus. Há somente duas classes de pessoas mencionadas no Novo Testamento: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Saiba disso. Aquele mesmo Espírito que estava lá no princípio, contendendo contra Moisés, que era o espírito do diabo, veja bem, continuou por todos os tempos, né? Até vindo e ungindo até o próprio Judas. Mas o Espírito de Deus, em contraproposta e partida, também veio por todos os tempos trabalhando, tentando levantar a igreja de Deus. Aleluia! Quando o homem caiu lá no começo, lá no Éden, Deus tentou levantar através dos patriarcas, veja, dos juízes, e veio vindo dos profetas, até que um dia veio a pessoa bendita de Jesus Cristo, que esse nunca falhou. Aleluias! Esse nunca falhou. Mas os dois espíritos estão aí. O irmão Branham disse que você tem que discernir os dois espíritos dentro da estrutura da igreja. Os dois. Todos vêm em nome de Jesus, todos vêm falando a verdade, todos têm sua mesma Bíblia, todos têm a mesma mensagem, mas vamos ver onde é que está a qualidade do espírito. Né? É isso que nós temos que observar. Então veja, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Né? Você sabia disso? Você deseja anotar a escritura para isso? 1 João 3,10, a escritura. 1 São João 3,10. Se você deseja a escritura, estou lendo bem aqui, tendo isto anotado. Está certo? Está bem? Em Efésios capítulo 2:2. E eles são chamados de filhos da desobediência. São desobedientes, estão vivendo uma era de desobediência. Na era das pessoas estão ficando profanas, desobedientes a Deus, falando que ama a Deus, mas os corações estão longe de Deus. Né? Aí, ir na igreja, cantar, levar uma Bíblia é muito bom, mas na segunda, terça, quarta-feira continua com as mesmas podridões e não muda nada. Deus não quer que sejamos assim. Deus não quer que nenhum chamado filho seu seja assim, irmãos. Você já pensou o filho de Deus lá no bar bebendo? Lá um filho de Deus na roda contando anedotas, prostituindo, fazendo coisa errada? Não. Pega Jesus como seu exemplo. Analisa. Onde é que você viu Jesus de short sentado numa praça fumando cigarro? Jesus fazendo algo assim? É só analisar. Se Jesus, você pegando ele como exemplo, já está ótimo. Então veja, eles são chamados filhos da desobediência, como era Eva. Amém? Eva desobedeceu. Não deveria ter feito aquilo. A desobediência à palavra de Deus, os filhos da desobediência. Veja, e desobediência não tem nada com Deus, aleluias. E a desobediência não tem nada em comum. Então, como pode a noiva de Cristo se associar em uma denominação quando é um desobediente? Aleluia. Veja, e o outro é obediente, não tem como. Você não pode dar um passo para a esquerda, para a direita, e um passo para a esquerda ao mesmo tempo. Aí você dá mais um para a
direita e mais um para a esquerda, você vai rasgar, você não consegue fazer. E Deus não aceita, irmãos, pessoas de duplo ânimo. Está na igreja, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, depois continua com as mesmas coisas, podridões. Então, quando Deus chama o homem e a mulher da calçada, da bebedeira, do cigarro, Deus eu quero para si. Da jogatina, dos roubos, Deus tira de lá. E se Deus realmente tirou você de lá, você é um filho de Deus, Deus te coloca num patamar tão alto que os teus amigos começam a te odiar, começam a falar mal de você, porque eles sabem que você tem algo diferente, o qual ele não alcançou ainda. Veja, então, o Espírito de Deus vem sobre você, enquanto que o Espírito do diabo vem sobre os filhos da desobediência também. Então não tem jeito, né? Agora, então como pode a noiva de Cristo se associar a uma denominação? Você sabe que o sistema internacional é morte. Tem tantas pessoas que querem igualar a mensagem, o poder dessa palavra aqui. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Com uma denominação, gente. A denominação é morte. O Mormon disse que foi uma mistura dos cavalos, das cores do cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo vermelho, formando um amarelo, que é do sistema denominacional. E se unirá e formará uma cabeça, que é o Conselho Mundial de Igreja, e virá grande besta. Veja, irmãos, que sorrateira que se está indo. É o mesmo Espírito novamente. Mas o povo não dá conta disso. Eles conseguem ver só o natural, só as coisas aqui embaixo. Quando Jesus falou a uma mulher, quando está para dar à luz, sente dor porque é chegada a sua hora. Mas passando esse momento, fica feliz porque tem dado à luz a um varão, a uma vida. Falando naquele tempo lá, os apóstolos, os discípulos, os que estavam seguindo, a maior deles não entendiam, principalmente os judeus, porque Deus estava saindo da lei ali, vindo para a graça, eles não estavam entendendo, pegando tudo no natural, e agora Deus está trabalhando através da graça espiritual dele, mas o povo ainda continua na lei. Tem muitos que é como Israel, quem confia a fé, com fé será ferido, e tudo mais, tem que pagar o mesmo preço, tem que fazer assim. Mas eu dou graças a Deus, que Deus está revelando a sua palavra no coração do eleito. Ah, graças a Deus, Deus sempre fez assim. Deus sempre teve alguns que deram crédito à sua palavra, não está mais preocupado, irmão, com a cabeça inchada, onde é que está a verdade aqui ali. É a verdade e a palavra de Deus, você tem que ficar com a palavra de Deus. Julga tudo que você ouve através da palavra. É isso que nós vamos fazer, porque com a palavra nós jamais seremos decepcionados. Você pode ficar decepcionado com o pastor, decepcionado com a igreja, decepcionado com isso, com aquilo, mas menos com a palavra de Deus, porque Deus é vivo e eficaz, Ele é verdadeiro, seguro nas suas coisas. Glória a Deus. Então veja, irmãos, que coisa maravilhosa. Então como pode a noiva fazer isso? Né? Então, como pode ser a palavra, um ser a palavra e o outro a palavra pervertida? Não tem como. Então veja, como uma prostituta, uma mulher de rua pode andar juntas de acordo com... Não tem como, irmãos. Ninguém vai querer ficar andando com... Você entendeu? Você não vai lá para o bar ficar bebendo com os seus amigos, se é cristão, vai ficar lá naquela roda, aquele movimento, não tem como, não tem luz e trevas, não combina. Porque de lá, Deus já te tirou. Você ter prazer nessas coisas, está algo errado com você. Porque realmente não foi liberto pelo Espírito de Deus. Né? Mas, graças a Deus que Deus faz conosco. Então, os filhos da desobediência e os filhos da obediência nada tem em comum. Um é da luz e outro é das trevas. Da noite, veja bem, das trevas, a era maligna, essa era é corrupta, e essa era o que vai pegar de crente por aí, que estão com a botina frouxa, ao Deus dará, na regalia do mundo, na chocarrice aí, nas porcarias comum, nas bolotas de Satanás daí. Vai pegar muitos crentes chamados de surpresa aí. Porque Deus não está brincando, não. Você brinca com Satanás, que Satanás não está brincando, não. E nem Deus. Se você achar que Deus vai levar tudo na brincadeira, Deus não é na brincadeira, não. Deus é justo e verdadeiro. Então veja, irmão, a era maligna, esta era maligna de trevas, veja bem, boates, bares, mesmo assim pertencendo à igreja, que coisa vergonhosa.
está tudo bem com Deus deles, não sente nada, é o Deus dessa era. Tem muitos que tem o Deus dele é o dinheiro, outro Deus dele é o carro, outro Deus dele é a igreja, outro é isso, é aquilo. Você pode fazer de qualquer coisa do objeto lá, seu Deus. Mas eu falo para você uma coisa, todos esses deuses são caídos. O único Deus verdadeiro é Deus que está no céu, que manifestou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse é o Deus verdadeiro. Ele falou, é me dado todo o poder no céu e na terra. Então o que estiver por aí não vai suportar o teste que virá. Aliás, já não estão suportando, porque a palavra vai julgando cada dia. Glória a Deus, está tudo bem com Deus dele, não sente nada, acha que está tranquilo, mas um dia terão que prestar conta do que ouviu. Deus não vai exigir de ninguém o que ele não deu, mas se Deus deu para você, está ouvindo a palavra, analise essas coisas, porque um dia Deus pedirá conta do que ele te deu. Aí não adianta vir lá tentar enganar Deus, falar que nunca ouviu e que não sabia, tudo mais, porque Deus já sabe, viu? Ele conhece o seu coraçãozinho, inclusive você está pensando agora, ele sabe. Ele sabe o que você está pensando. Ele está falando com você, eu sei que ele está falando. Mas Deus está te dando uma chance. Não perca a vontade, a ajuda que Deus está te dando nessa hora. Então veja, meus irmãos. Então isso aí, eles não têm nenhuma condenação a respeito disso. Nada os incomoda. Veja, cortar o cabelo, isto não condena. Diz a mulher que não fará a minha consciência. Ele tem consciência tanto quanto uma cobra tem quadril. Tipo assim, o Deus dará, não está ligando. Você não vai ver cobra de quadril, né? Então, o que fazem do pecado, dentro do pecado, não tem consciência de erro para eles, porque o Deus dessa era maligna tem cegado eles. O Deus dessa era laodiceana tem chegado a esse ponto que as pessoas não conseguem mais, irmãos, analisar o que Deus está fazendo. Mas nós damos graças a Deus que Deus nos adverte nesta hora. Na mensagem aqui, conflito entre Deus e Satanás, veja bem, o profeta diz para Provérbios 60, mas Deus, no princípio, deu a seus filhos a arma atômica, porque Ele é o Deus infinito. Agora, vendo que haveria um conflito e que haveria uma batalha, Deus equipou seus filhos com um tipo certo de munição. Sua palavra foi lá no começo. A palavra diz, não faça, ele não deveria tocar. Amém? Se a palavra assim diz não faça isso, não adianta ninguém ser bispo, cardeal, quem quer que seja, falar não tem problema. Mas a palavra dizendo que não, então fica com a palavra. Então, eles tinham a maior arma, que era a palavra, lá no princípio. Então, veja o que aconteceu. Tipo certo de ataque ou tipo certo de qualquer coisa que eles necessitassem. E isso os varreria desde lá do Éden até o arrebatamento. Aleluia! Quer dizer, a palavra de Deus sempre é verdadeira, de Gênesis e Apocalipse. Não é porque o homem errou no passado e não deu crédito à palavra de Deus, aquilo não vai valer mais durante todos os tempos. Não vale. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua manifestando o seu poder, a sua palavra. Mas vamos mais um pouquinho para encerrar. Então, o que era isso? A palavra é isto que derrota Satanás. A palavra derrota Satanás. Satanás não é derrotado com argumento. Satanás não é derrotado com estudozinhos, assim, fazendo alguns parágrafos bíblicos daqui e dali. A palavra é verdadeira, mas às vezes as pessoas pegam aquilo como uma coisa fria, né? Sem força, sem espiritualidade. Porque a Bíblia diz que a letra mata, o espírito é que vivifica. Então veja o que acontece. Ela derrotará em qualquer parte, em qualquer lugar, em qualquer... Veja, agora por que queremos substituir por outra coisa? Quando já temos a melhor coisa que existiu e que existe, que é a palavra de Deus. Trocar por igreja? Trocar por credo, por cargo, por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de mulher, por causa de fama. Nunca troque isso pela palavra. Permaneça sempre com a palavra. Tá bom, meus irmãos? Minhas irmãs, você que nos ouve, analisa, faça um exame introspectivo na tua vida, vê como você está diante de Deus
né? Então, o Satanás hoje está vindo no meio religioso, mas Gálatas 1:8 diz assim, né? Que nós devemos ficar só com a palavra. Qualquer coisa que vier fora da palavra de Deus seja anátema, seja amaldiçoado. Não adianta, quão bonito pareça, até é quase melhor do que a palavra. Mas deixa para lá. Se convém com a palavra, é assim diz o Senhor. Se não convém com a palavra, então é Satanás. Tenha certeza disso. Não tenha medo de rejeitar isso, não. Porque sobre vós repousa o Espírito Santo de Deus, que o qual lhe dá discernimento da hora que você está vendo. Tanto naturais como espiritual, que é principalmente. Deus abençoe. Deus sustente os vossos corações, que Ele prossiga falando, continuando falando em vossos corações, abrindo seu entendimento, para compreender o que Deus está querendo nessa hora. Amém? Deus os abençoe. Aqui alguns pedidos de oração, quero ler. E se você lembra de alguém aí e quer orar conosco, seja à vontade. Mateus Souza pede oração por seu tio, Valnei Melo, que se encontra internado. A irmã Márcia Salles pede oração por todos da sua família, toda a família Salles, né? O irmão Renan Martins pede oração por si e família. Rosilane pede oração por sua família. Cristiane Almeida pede oração em favor da irmã Maria, que está internada com problemas mentais, né? Ela é lá de Tabernáculo Combinado de Tocantins. Agora, Graça Patrick pede oração, pede uma bênção ao Senhor. Irmã, receba essa bênção, em nome de Jesus Cristo. Se você merece e Deus quer dar, receba essa bênção, em nome de Jesus Cristo. Então veja aqui, ó, mais. Leda Teixeira pede oração, né, que está com suspeita de leishmaniose, né? Aqui Luciana pede oração por si e família. Tatiana pede oração por si e família. Lúcia Norberto pede oração por seus filhos, também vamos orar por ela. Irmão Veraldo e família também, vamos orar por ele. Valdecir e família, Adelina e família, Sandra Sueli e família, Mateus Jesus e família, e todos nós vamos mandar esses demônios embora. Aleluia! Que tenha força nessa hora, no seu coração, na sua alma. Esses espíritos não podem nos atacar, não, porque temos um general de 5 estrelas diante de nós, que é o poder manifestado de Deus nesta hora que estamos vivendo. Santo Deus e amado Pai, aqui estão esses nomes que foram pronunciados nesse papel. Deus, Tu conheces a necessidade física, moral, espiritual de cada um, a necessidade de cada lar, de cada vida, uma bênção, uma cura, Senhor, proteção da família, cuidados do Senhor, esteja agora enviando através do Espírito Santo, Pai, o que cada vida que pediu oração nesta hora, porque ela crê de coração, eles creem em Ti, Senhor, dê conforme a sua fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhes concedo essa bênção agora, para a glória de Deus. Todos que têm seus pedidos aqui, mãos levantadas em algum lugar nas suas casas, as pessoas agora estão em oração. Deus, ajude eles nessa hora, mediante a sua fé, Senhor. Supra a necessidade de cada um dos seus filhos, do teu povo nessa hora. Restaura e os faça ação, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos todas as bênçãos, ó Deus, sobre o teu povo, mediante o teu nome bendito, o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todo o poder das trevas seja quebrado nesta hora, que caia por terra qualquer espírito contrário, que venha para desvirtuar o teu povo, tacando doença em seus corpos. Ó Deus, na parte espiritual também está repreendido em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe, Deus possa continuar te sustentando e te dando graça a cada dia para prosseguir, né? O alvo nosso aqui é sempre levar até você uma palavra que possa vos ajudar, tá bom? E que Deus prossiga falando nos vossos corações. Enquanto isso, vamos deixando aqui um louvor para vocês ouvirem. Deus abençoe a todos. Aleluia. Cristo aqui, andamos juntos. Você e Cristo andam juntos nessa hora. Cristo e eu aqui andamos juntos. Ele subiu na Aleluia. Glória a Deus. Esta caminhada enviei, mas refúgio em glória ao que venceu. Oh, felicidade
Eu sei que não é